capítulo 5 de Mateus. Espere que você não se canse, porque às vezes a pessoa, eu conheço esse texto todinho. Também conheço. Já li várias vezes. Mas é o único livro que você não se cansa e todas as vezes que lê, tem uma revelação nova. Livro de escritores comum, você pode ler, vai ser sempre a mesma coisa, mas quando você lê a Bíblia, mesmo um texto que você conhece, se você ler com sentimento de ouvir a voz de Deus, Deus te revela. Porque este livro não é um livro qualquer, é o livro do coração de Deus. É o coração de Deus através da literatura da Bíblia. Então, quando você lê, você tem essa sensação, é Deus falando, é Deus me mostrando o caminho, é Deus me alertando, é Deus querendo o meu melhor para a minha vida. Vamos então acompanhar a leitura, capítulo 5, amor ao próximo. É o último parágrafo do capítulo 5. E nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos. Nosso Deus e Pai, é com temor que nós abrimos a Tua Palavra, e também com amor, em poder receber do Senhor esta manhã a palavra do Senhor. Abençoa aqueles que já sabem muito, aqueles que estão aprendendo e aqueles que não sabem, que esta palavra possa ajudar. Mas acima de tudo, Senhor, que possamos ter um coração aberto, um coração livre, sem um pé atrás, que possamos nos entregar para ouvir o que o Senhor tem para esta manhã. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A primeira compreensão, tome o seu lugar, nossos irmãos também podem tomar seus lugares. Vamos estar atentos e agora peço a gentileza de você não se levantar. Nosso tempo aqui será 30 minutos abundantes, ou seja, pode até passar um pouquinho. Ao ler esse texto, você tem que ter em mente que Jesus está falando não para as multidões. Agora Ele está com uma fala para os seus discípulos e apóstolos, para darem a eles a orientação do procedimento que eles devem ter, porque você descobre que todos eles vêm de uma cultura dos hebreus, vêm de uma cultura da lei, e o Senhor agora está mostrando para eles
que não funciona desta maneira para eles, que agora estão andando em outra direção. Um novo Senhor está ocupando o coração. Portanto, ao chegar ao final do capítulo 6, capítulo 5, aliás, Jesus, ao falar da justiça mais exigida dos cristãos para serem praticadas, ele cita as leis dos judeus, que entendia como o seu próximo só gente do seu povo ou religião. E Jesus disse para eles: não é bem assim. Vocês vão aprender de uma maneira diferente. Por quê? Porque eles tinham por base o próximo deles, que eles entendiam, era judeus ou israelita ou gente da religião. Gente que não era desse meio, para eles era inimigo, era estranho, não tinha valor. E Jesus começou a explicar que ele não é assim, e ele queria que o procedimento fosse outro. Portanto, você vai descobrir como Jesus agiu desta maneira para com eles. É muito importante você observar. No verso 1 diz assim: ouviste o que foi dito, ou seja, aquilo que eles ouviram, você sempre aprendeu isso. Vocês sempre aprenderam desta maneira. Ouviste o que foi dito pelos antigos, ou seja, aqueles que ensinaram a vocês. Vocês ouviram o quê? Que vocês só deveriam considerar os seus parentes. E eu quero mostrar a vocês que não funciona desta maneira. E aí você descobre dentro do próprio versículo. Vocês aprenderam que era o seguinte: odiarás o teu inimigo, amarás o teu próximo e odiar toda pessoa que não é da raça. Isto ainda hoje é muito acentuado lá. Muito acentuado dentro do princípio deles. E você descobre, no verso 44, ele diz o quê? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isto para eles era uma luta muito grande. Como é que eu vou amar alguém que é meu inimigo? Eu estou dizendo dos discípulos que vieram desta cultura e agora eles estavam aprendendo com Jesus como seria o Evangelho, como seria a mensagem deles. Não seria mais aquela mensagem radical, mas agora uma mensagem abrangente. Isto é muito importante. Nós vamos fazer algumas leituras diferentes. No livro de Levíticos, no capítulo de número 19, você descobre algumas coisas aqui importantes. Repetição de diversas leis. No capítulo 19, versos 18, veja como ele tem uma repetição aqui. Não te vingarás. Verso 18 do capítulo 19 de Levítico: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: eu sou o Senhor. Senhor Deus falando para ele: eu é que sou o Senhor, não são as leis. Eu é que sou o Senhor, que estou te dando uma nova visão. Estou te mostrando algo diferente, que vocês não conheciam. Então você diz, você observa, e ele continua dizendo:
Não cortareis o cabelo. Não é isso que diz aqui? Não, pulei aqui, deixa eu ver. 19. Onde está você? Aqui 19. Aqui 18, 19. Verso de número: se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava e desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhes houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. E ele aqui fala de diversos princípios que são importantes. Volte um pouquinho no verso de número 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. E ele disse novamente: eu sou o Senhor. Isto eles aprenderam lá fora, lá no Velho Testamento. Só que a cultura deles achavam que seriam os únicos. Até hoje existe uma cultura dizendo que o povo de Deus é Israel. Que se você não guardar o sábado, você não é salvo. Que quando Jesus vier, só vai levar aqueles que guardam o sábado. Olha que legalismo. A pergunta é: a quem que Jesus veio salvar? Você conhece? A quem? Então entra em choque com a palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles colocam uma lei para dizer que você só é salvo quem guarda o sábado. O demais não tem consideração. Quer dizer que qualquer crente em outra igreja, para eles não serve, não é salvo. Isto é um radicalismo, uma ignorância. Por quê? Porque ficam baseados na lei. Eles esqueceram e vivem ainda trancados na lei. Isto tem afetado a muita gente. Palavras bonitas, leves, conhecedores da Escritura, nós não negamos. Mas na verdade, a hora que você começa a entender, porque o problema de Jesus aqui foi que ele estava falando com uma turma que vem deste princípio da lei. Ele disse: vocês não vão poder ser dessa maneira. Você aprendeu que tem que amar o seu próximo, você, e odiar os inimigos. Mas Jesus não veio para odiar. Ele veio para salvar. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia o quê? Perdido. Não é discussão, não vou discutir nem entrar em detalhes. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Segundo aspecto, é de grande importância para nós trazer estes valores. Para quê? Para alinhar a nossa vida dentro do padrão bíblico. As leis de Moisés, no governo passado, no Velho Testamento, as leis dadas por Jesus no Evangelho, é para o governo da igreja. No passado, Moisés, as leis era para enquadrar, porque não havia nenhum princípio. E aí você vai descobrir lá, não fazer isso, não fazer aquilo, era uma disciplina. Mas com a vinda de Jesus, mudou o contexto. Ele diz, as leis foram dadas por Jesus no Evangelho. Para quê? Que ele botou estas leis, as quais nós lemos aqui, no capítulo 5, os versos primeiros. Bem-aventurado isso, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Por quê? Porque esta é uma lei para a regência da igreja, dos cristãos. Os princípios. E você sabe que nós temos essa dificuldade muito enraizada. Quando uma pessoa talvez não leia na sua cartilha, você tem um pé atrás com ela, não é verdade?
Olha como isso é brabo, isso é muito difícil. Ah, mas a fulana me fez muito mal. E daí? Se ela te fez muito mal, você faz o favor de fazer bem a ela. Mas, bicho, nós estamos falando de gente crente. Nós não estamos falando aqui de incrédulo. Porque incrédulo é olho por olho, dente por dente. Mas crente é outra coisa. Se te faz andar 1 milha, anda 2 com ele. Se te bater no seu rosto, dá o outro. Este é o evangelho de Jesus para nós. E a gente precisa ser tratado, irmão. Porque se você agir com a mesma moeda, você vai acabar sendo um assassino. Porque se você der valor ao seu ímpeto de querer justiça, se vingar, você vai ser um assassino. Não podemos fazer isso. Eu não estou dizendo que você tem que andar de sorriso. Ah, meu irmão me fez mal, graças a Deus. Isso é hipocrisia. Mas você não pode odiar. Você não pode manter aquela pessoa. Não, é assim que funciona. A não ser que o evangelho ainda não desceu, ainda está engasgado, não desceu para o coração. Terceiro aspecto, vamos observar que o Senhor Jesus, Ele fala que a prática do amor é como o amor de Deus, que deu chuva. Você já imaginou agora? Vamos pensar um pouquinho. Já imaginou se Deus só desse sol e chuva para os crentes? Já parou para pensar isso? No entanto, Deus dá chuva e sol para gente que não quer nada com Deus. E Ele dá. Você vai na mesa dele, tem arroz, tem feijão, Deus dá. Por quê? Porque Ele é o amor. Ele é o amor. Ele ama. Então ele diz assim para ele: eu faço cair a minha chuva, o meu sol sobre maus e bons. E por que vocês querem odiar? É o que ele está dizendo no texto aí. Por que vocês querem odiar? Se eu faço dar o meu sol para todos, dou chuva para todos. Portanto, ele diz que dá o seu sol para todos. Agora, é preciso ter esta prática. Para quê? Para tornar filho do Pai ser meu Pai. E aqui o problema começa a complicar. Leia o texto novamente, o que ele disse aí para você ver. O problema aqui, nós estamos falando aqui, irmão, de um assunto muito sério e espiritual demais. Demais não na conta. Ele diz assim, verso 45. Ele diz, para você entender, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e mais o quê? Orai pelos que vos perseguem. Diga para o irmão que está falando, isso é coisa de crente. Incrédulo não aceita isso de jeito nenhum, na verdade. O cara te persegue e você, aquele colega de trabalho que está doido para te ver fora da empresa, e você diz: oh Jesus, mata esse miserável, Jesus. Você tem que falar: Jesus, abençoa esta pessoa ignorante, que não conhece o Senhor, que quer o mal das pessoas. Senhor, abençoa, tira da sua mente esse bloqueio. Oh Deus, rapaz, a Bíblia diz que quando você ora por seus inimigos, você coloca brasa na cabeça deles. Está entendendo? Isso é sério, irmãos. Não é uma coisa séria isso? É muito difícil isso. Estou brincando assim porque estou pensando um monte de coisa que eu nem vou falar. Mas é difícil a gente fazer isso. Primeira carta de João, e ele diz aqui no verso 45, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste.
Porque a prática é para isso. 1 João agora, vamos falar de um pouquinho da carta dele. Capítulo 2, primeira carta, é lá no finalzinho da Bíblia. Eu espero que você tenha esse tempo para oferecer esta manhã. Espero que você não fique agitado para voltar para casa. Mas vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos pegar um pouquinho dessa unção desta palavra de Deus hoje. Tá bom, irmão? Nós precisamos desta unção da palavra. 1 João, capítulo 2, diz a palavra do Senhor. Verso 5, diz o quê? Aquele, entretanto, que guardar a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado em quê? Ouça bem, o amor que você ama não é o seu amor, é o amor de Deus em você que o leva a amar. Você me ouviu bem? Dá uma olhada mais uma vez no versículo 5. O que diz? Aquele, entretanto, que guarda a palavra do Senhor, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Então você, quando faz isso, não é o seu amor, é o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Não fecha a Bíblia não, ainda tem mais aqui para você, para mim também. Capítulo 4, do mesmo livro, verso 12. Verso 12. Verso de número 12, vamos ler juntos? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o que mais? E o seu amor é em nós o que? Aperfeiçoado. Olha como é que a Bíblia vai trabalhando isso, né? Porque tem que ser aperfeiçoado na minha vida, na sua, o amor de Deus. Eu, uma certa ocasião, fui criticado. Por que o bispo não toma uma decisão e faz isso, faz aquilo? Eu não posso, porque se o bispo tomar a decisão, eu sou bom no gatilho. Não, é verdade, eu sou bom nisso aqui. Sei puxar arma. Não tem, mas eu sei puxar. Mas se eu deixar o meu ímpeto, horrível. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não posso. Eu não posso fazer isto. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério. Verso 17 e 18. Mesmo capítulo 4. Leia comigo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Para quê? Para que o dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Verso 18, leia. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, nós precisamos dar uma melhorada no nosso caminhar. É preciso ter esta prática para sermos filhos do Pai Celeste. Jesus veio ao mundo, é a expressão do amor. Qual é a expressão do amor de Deus neste mundo? É Jesus. Presta atenção. A expressão maior do amor de Deus neste mundo não é porque Ele não te dá uma casa, não é porque Ele te dá carro, não é porque... A expressão do amor de Deus é Ele sacrificar o seu próprio filho, porque era o único que podia fazer isto. Se isto não é amor, nós estamos longe. Este é o amor.
Ele dá seu próprio Filho para nos resgatar para Ele. Porque se o Filho não fizesse isso, irmão, nós íamos bater na porta do inferno. Sem dúvida, nós iríamos bater na porta do inferno se não fosse o amor de Deus. E quanta gente vai bater na porta do inferno porque rejeita o amor de Deus, não quer saber nada de Deus, porque não querem submeter-se a Ele. Portanto, o tema disto aqui é perfeição. Você pode descobrir que no texto, está falando aqui sobre perfeição, transcendente do amor de Deus, é vista na prática destes princípios lindos, o amor. Preste atenção, e quando você é mergulhado neste amor, nós navegamos sobre estes princípios. A nossa vida espiritual é alimentada pelo Espírito de Deus. O que nos alimenta é o Espírito de Deus, que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Isso é muito sério, meus irmãos. Santos irmãos, isso é muito sério. Portanto, voltando a dizer, a prática deste princípio lindo, que é o amor, que você ama mesmo pessoas que você sabe que não merece, mas quem tem que fazer essa avaliação não é você, é Deus. Não é você que vai fazer a avaliação, mas fulano não presta. Isso não é problema seu, isso é de Deus. Você não pode fazer esse julgamento, que fulano é isso, que fulano é aqui. Isso aí você não tem autorização para fazer, nem autoridade. Não é você que vai falar isto. Portanto, a prática deste princípio lindo, o amor, navegando sobre estes princípios, a nossa vida espiritual é alimentada pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que nos consola, que nos conforta, que nos anima. É através do Espírito. E quem não navega, eu gosto dessa palavra navegar, né? Dentro do Espírito de Deus. Eu quero avançar um pouquinho com os irmãos, tenha paciência só. Assim como o Senhor dá chuva, sol aos bons e maus, Ele certamente vai conceder a todos os que buscam ter uma vida justa, piedosa, dotada destes princípios. Ele se tornará um homem perfeito e justificado para Deus. Vamos pensar sobre isso. Você já mandou o apóstolo Paulo? Você parou para ver? Paulo nos dá uma lição enorme. Mas quem era Paulo antes de conhecer o Senhor? Paulo era um homem perverso. Não, presta atenção, não perverso pelo seu íntimo, mas ele era perverso pelas leis que foram implantadas dentro do seu coração, porque ele era um homem zeloso, ele aprendeu, e ele foi informado que ele deveria procurar todos os crentes e passar o cerol, prender, maltratar homem e mulher. O texto diz isto, não é isso que diz o texto? Mas quando o amor de Deus invadiu o seu coração, até de uma maneira que ele não queria, porque o texto diz que ele caiu com a cara no chão, cego, e ele faz aquela excelente pergunta: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou aquele Jesus que você está maçando meus irmãos, maçando os meus filhos. Eu sou Jesus, e você está fazendo mal à minha geração. E Paulo disse, mas ele diz: quem és tu para que eu creia? E ali houve o quê? Uma transformação.
E nesta transformação, saiu de dentro dele aqueles princípios, os quais ele aprendeu. Tirou dele, o amor de Deus invadiu a sua vida e ele passou a ser o homem segundo o coração de Deus, no contexto. Eu fiquei pensando sobre esse aspecto. Como é que você era antes de ser crente? Você já parou para pensar em você? Não, o pastor era muito bonzinho, não precisava nem de Jesus. Prega mentira para mim não, que eu não acredito. Você não prestava não, diga para o irmão, você não prestava não, meu irmão. Hoje você, diga para ele assim, hoje você tem essa cara de santinho ou santinha, mas você não era assim não. Essa aqui nem falou, né? Né? Está pensando que o Luiz Carlos é essa belezinha? Deus é bom, sou mandado. Você pensa que ele era issozinho? Tá. Você pensa que esse baiano aqui era mole? Pastor Alino é baiano. Você está pensando que o pastor Otávio é essa seda? Roqueiro com cabelo comprido nas costas? Deus transforma, meu filho. Deus muda. Aleluia. Quando Deus entra no coração, meu irmão, o amor dele é derramado. Faz me lembrar de um escuro de 1,90 m, marginal. Não terminei não, hein? E ele, um dia, a polícia encontrou com ele à noite, vinha, cercou, botou a padrinha, não, eu agora eu sou de Jesus. 1,90 m, grandão. Que é de Jesus? Canta uma música da igreja então que eu quero ver. Eu sou uma florzinha de Jesus. Jesus livrou ele de ser preso, meu filho. Você está entendendo? Porque o que ele já tinha aprendido, ele falou, né? Vamos aprendendo. Eu vou completar. Ainda falta um pouquinho mais aqui, mas está bem. Filipenses capítulo 3. Filipenses. Temos Colossenses, Tessalonicenses e Filipenses. Vamos ver aqui pela ordem. Colossenses, Filipenses. Capítulo 3. Vamos ler esse texto. Vamos ler? Já encontrou? Todos encontraram? Vamos ler esse texto. Paulo dizendo assim: a soberana vocação, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Olha que coisa fantástica. Paulo, este santo de Deus, com essa expressão, olha o que ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Jesus. Ele diz no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E ele, verso 14, leia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Verso 16, leia: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, não dá para
não praticar pelo menos algumas coisas da palavra de Deus, porque nós já chegamos, já temos conhecimento da palavra. É muito importante que a gente volte sempre isto. Ter uma vida justa, piedosa, dotada dos princípios, perfeito para servir a Deus. Paulo então diz: vocês devem avançar, porque na verdade nós não chegamos ainda. Nós não chegamos. Há uma jornada pela frente. Há um caminhar. Cada dia, como diz a irmã Maria Pimenta, nem sei se ela está aí. Ela diz que cada dia matava o gigante, matou até o marido morrer. É verdade, não foi verdade? Ela diz que aturar aquele velho era horrível. Mas como Deus é bom, este ano ela livrou de matar gigante. Mas ela disse: eu mantenho o meu casamento matando cada dia um gigante. Interessante, parece uma palavra boba, mas não é. É uma palavra séria. Para poder manter o casamento, ela disse que matava um gigante diário. Com isto, irmãos, vamos fazer agora, para terminar, uma reflexão. No início deste capítulo, o Senhor recomenda como felicidade. Volta para o capítulo 5, no início. Ele começa a falar aqui de felicidade. Não é isso que está no primeiro capítulo? Capítulo 5. O que ele diz? No início, vamos lá. Ele começa com felicidade. No verso de número 3: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, porque dele, aqui está só felicidade. Então você descobre que o versículo termina e inicia com felicidade, mas ele termina com outra expressão. Ele termina com perfeição. Olhou o texto no início? Bem-aventurado, sempre felicidade, né? Mas não basta só felicidade. Você veja o que ele termina no versículo último do capítulo 5. Sede perfeito. Não basta só fazer isto. Perfeição é o alvo, é o que ele determinou para fechamento deste capítulo. Esta é uma reflexão. Primeiro, verso 21 a 26 fala de pacifismo. Aquela pessoa que é pacífica, aquela pessoa que não gosta de comprar briga, vive uma vida diferente. Verso 27 a 30 fala de pureza. Tudo no capítulo 5 fala de pureza. E aqui tem os versículos, se você quiser ver. Terceiro, ele fala de harmonia. Verso 31 a 32. Está escrito na Bíblia, né? Vê lá 31 a 32 o que diz depois. Quarto, ele fala de honestidade. 33 a 47. É isso? Olha o que ele fala aí. E ele termina com bondade, 38 a 42. E ele depois fecha então 43 a 48 com amor. Você vê que tem 6 parágrafos aqui dentro desse capítulo, extremamente importantes, que são conselhos para a minha vida e para a sua vida. É para o nosso crescimento. É para o nosso andar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor repouse sobre o seu coração, repouse sobre a sua mente,
e que o Senhor te dê alegria e graça para praticar a palavra, praticar esses princípios, para enriquecer a sua alma com Ele. É a minha oração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.